Então, bem-vindos, bem-vindas ao 16º EPROD. Nesse evento, então, teremos o workshop do Comitê 5P, né, Processo de Ensino-Aprendizagem. Apenas relembrando que esses comitês foram formados, fizeram parte e foram formados no processo de planejamento estratégico do PPGEP. Especificamente, então, o comitê responsável pelo processo de ensino-aprendizagem é liderado pelo professor Palladini, tem a participação da professora Marina e outros professores. Eu passo a palavra imediatamente ao professor Palladini para apresentar aí as características, indicadores, metas e ações do comitê. Na sequência, teremos uma palestra com a professora Marina e, por fim, uma mesa redonda que vai tentar responder a seguinte pergunta: como ampliar a interação entre a graduação e a pós-graduação em engenharia de produção? Nós temos a honra de contar com a presença dos líderes aí de 3 grupos, GELOG, GELIM, PET e EGEP, que vão, sob a minha moderação, discutir como ampliar essa interação. Passo a palavra imediatamente ao professor Palladini. Obrigado. Ok, boa tarde a todos. Eu vou iniciar a apresentação aqui de alguns slides. Suzana, me dá um retorno quando o slide aparecer aí, por favor. Sim, professor, já está aparecendo aqui. Ok, então o nosso comitê, o Comitê Único de Processo de Ensino e Aprendizagem, nós trabalhamos com várias possibilidades e centramos atenção em 2 indicadores básicos. Tá? O primeiro dos indicadores, na verdade, os indicadores que nós temos, como os demais comitês também funcionam assim, eles são alinhados com as diretrizes da CAPES. Tá? Então, o primeiro indicador que nós colocamos foi o incentivo à produção qualificada discente. Tá? Ou seja, que os nossos alunos, nas disciplinas e junto com seus orientadores, publiquem em periódicos qualificados. Tá? A publicação é sempre um item muito importante para a avaliação do curso na CAPES e, obviamente, é também um meio de solidificar o processo de ensino-aprendizagem. Então, o primeiro foco do comitê é exatamente incentivar a produção qualificada. O segundo foco, que foi considerado o segundo indicador, é tentar aumentar o processo de atividade dos alunos egressos do CTC, inclusive de outros centros de engenharia da universidade, fora de Florianópolis, no caso, para o PPGEP. Né? Então, a ideia seria até que ponto nós conseguimos fazer com que o programa de pós-graduação em engenharia de produção seja atrativo para os alunos de todos os centros de engenharias da universidade. Tá? No primeiro momento, a gente pensou no CTC, mas depois, nos indicadores, a gente ampliou para todos os centros da universidade. Bom, a situação desejada nesse caso seria um percentil 50. O que significa percentil 50? Seria mais ou menos uma situação no meio da tabela. Hoje, o Qualis da CAPES está dividido em 8 estratos. O percentil 50 seria mais ou menos o início do extrato A4. A4, A3, A2, A1. O A1 seria de 87,5 para cima. O A2, se eu não me engano, 75, 87,5. O A3, 62,5 até 75 e o A4 de 50 a 62,5. Então, seria um periódico classificado no meio da tabela, que seria mais ou menos um final do B1, começo do A4. Tá? E para o caso 2, seria 25%. O que significa isso? Que cerca de 1/4 dos nossos alunos seriam oriundos de cursos de engenharia do CTC ou de outros cursos de engenharia da universidade. Bom, essa seria a situação desejada. A situação atual hoje é mais ou menos a seguinte: a produção científica ela é avaliada em relação aos professores como forma de credenciamento e recredenciamento no curso. Tá? Então, é um processo de avaliação permanente. Tá? Com relação aos alunos, também existe esse controle, essa aferição, essa análise, porque para você defender sua dissertação de mestrado ou tese de doutorado, você precisa ter uma produção qualificada, né? Da pontuação mínima que você tem que atingir. Então, tanto no corpo docente, que se refere a credenciamento e recredenciamento, e no caso dos alunos, para ter pontuação mínima para defender sua dissertação de mestrado ou sua tese de doutorado,
Então, já existe controle, já fez há muito tempo. Né? O que não existe, na verdade, é um controle muito claro em relação à atratividade de alunos egressos do CTC ou até de outros cursos de outros centros de engenharia. Né? Eu diria mesmo que a situação hoje é um pouco desconhecida. Né? E a ideia nossa é investir exatamente em mecanismos que incentivem e aumentem essa atratividade. Nossa meta mais próxima, claro, é o CTC, são nossos vizinhos, mas os outros centros, os outros centros que produzem, que têm curso de engenharia na universidade, também são alvo da nossa meta. Bom, aqui estão os indicadores, então. O primeiro indicador é incentivar a publicação de alto impacto realizada com a participação de egressos, né? De alunos que já foram no nosso curso por diante. Né? Então, a ideia seria mais ou menos uma mediana que ficasse aí no meio da tabela. Né? A gente faria uma avaliação anual, né? Nosso comitê seria responsável por essa avaliação, né? E a ideia é que a gente possa subir. Digamos, de 50 a 62,5 seria hoje um extrato A4, mais ou menos, que, sei lá, daqui a 1, 2 anos a gente pudesse passar por um extrato A3, né? Que seria 62,5 a 75, né? Uma coisa assim. Tá? O João hoje... Vitor, ele levantou a mão, professor Paladini. Diga. João Vitor levantou a mão, não sei se foi... É porque, como eu estou projetando, eu não tenho a imagem de volta, né? Tá, então, foi por acidente. Desculpa ter interrompido. Ok, sem problema. Então, nesse caso aqui, a medida seria pela mediana. Hoje nós imaginamos que a gente tem em torno de 40%, embora o ano 2020 não tenha sido um ano muito bom. E a ideia nossa é que é uma situação que exige pronta atenção, né? A gente colocou em farol vermelho. E há uma necessidade de ação nesse sentido. Ou seja, envolver mais os alunos e os nossos docentes também, claro, em produção qualificada. A segunda estratégia é tentar alinhar com os cursos de graduação, aumentando a atratividade dos alunos egressos, né? E aqueles que saem da graduação, entram na pós-graduação, talvez direto, depois de um estágio de 1 ou 2 anos na empresa, alguma coisa tipo assim, né? Então, a ideia é que esse percentual, que hoje deve estar em torno de 15%, suba para 25%. Ou seja, de quase alunos nossos, seria egresso dos cursos de graduação de engenharia da universidade. Também seria uma avaliação anual. Tá? Bom, aqui estão as ações propostas para os indicadores. No caso do primeiro indicador, que é incentivar a produção qualificada, investir na produção de artigos científicos nas disciplinas, o que mais ou menos já é feito. Né? A maioria das disciplinas já fazem isso. Né? Então, durante a disciplina, você sugere um artigo, direcionário, etc., e depois, mais tarde, vai ser submetido a um congresso, ou melhor que isso, um periódico. Esse é um processo contínuo, né? Todas as disciplinas oferecem isso. Né? Já há algum tempo, nós temos oferecido disciplinas regulares sobre metodologia científica, inclusive disciplinas até em língua inglesa, para facilitar a publicação em artigos de língua inglesa. Né? Todos os professores da área fazem isso, na verdade, né? Cada área faz isso na sua especialidade. Nós temos, inclusive, essa disciplina de metodologia científica, né? Então, a ideia é que essa disciplina seja oferecida em torno de 2 trimestres letivos por ano. Tá? E também realizar seminários com os alunos do PPGEP sobre a importância, forma e benefício da publicação dos periódicos, que é uma coisa que a gente já tem sido feito, tem sido feito, mas não com a regularidade desejada. Né? A nossa ideia é que daqui para frente isso seja feito pelo menos uma vez por semestre, né? Mostrando a importância, os benefícios e como fazer publicação. Na verdade, a palestra que a professora Marina vai falar logo em seguida é sobre esse tema. Então, isso em relação ao primeiro indicador, que é a produção qualificada. Em relação ao segundo indicador, a ideia seria divulgar o PPGEP para os alunos das últimas fases dos cursos de engenharia da UFSC. No primeiro momento, claro, no CTC, que nós estamos mais perto, mas também os outros cursos, os outros centros da universidade que fornecem cursos de engenharia, Joinville, por exemplo. Tá? Então, a ideia seria fazer isso uma vez por semestre, já para as últimas fases, talvez por e-mail, palestra, redes sociais, etc. Né? E tentar sempre usar como contato básico a direção dos centros. Né? Certamente a gente vai ter com facilidade acesso a essas direções de centro e eles facilitarão o acesso aos alunos. Né? Ainda em relação a esse segundo indicador, que é aumentar a atratividade do curso, tem mais 3 ações programadas. Né? Divulgar para o PGF para grupos de pesquisa como PET, Empresa Júnior e outros organismos, que foi o que a gente fez para o seminário de hoje. Né?
Também em períodos próximos ao lançamento de editais de acesso. Hoje nós estamos tendo editais de acesso trimestral, antigamente era anual, só entrava em janeiro, fazia a seleção em novembro, dezembro, entrava em março, agora é trimestral. Cada início de trimestre existe um edital novo de acesso, né? E aí, tentar que esses organismos, né, essas associações de alunos, etc., gerem efeitos multiplicadores, né? Ou seja, que divulguem junto aos estudantes o curso, o edital e, enfim, a oportunidade de acesso ao curso, né? Uma sexta ação, também em relação ao indicador 2, seria divulgar os processos de seleção em todos os meios de divulgação social da UFSC, o que, de certa forma, já é feito naquele... Tem um material que a AGECOM divulga diariamente, nos da universidade, a gente sempre divulga, mas pode usar, inclusive, outros meios de divulgação social que a universidade tem, principalmente em períodos mais próximos do lançamento dos editais, né? Digamos, perto do final de cada trimestre, pensando no edital do trimestre seguinte. O Divulga UFSC, que é o que eu estou falando exatamente isso. Mas sites do SEDES também existem, enfim, uma série de situações que a gente pode utilizar. E a última ação prevista seria incentivar os orientadores de TCC, né? Que os orientadores de TCC, o seu departamento, por exemplo, divulguem para a PGEP em relação aos seus alunos. E aí todos os docentes do departamento estão atingidos por essa ação, né? Também a ideia seria fazer isso mais ou menos nessa que nós estamos vendo agora, né? Algumas defesas TCC já foram realizadas, outras estão sendo realizadas futuramente. Então, na verdade, nessa época agora a gente faria essa seleção. De maneira geral, portanto, esses são os dois indicadores do comitê, né? Um relativo à produção qualificada e o outro relativo à atratividade do curso, né? A partir disso, nós fizemos determinadas ações e a ideia nossa é fazer esse processo de maneira mais ou menos permanente, que é, na verdade, a meta do planejamento estratégico. Sorenzo, era isso que eu tinha a apresentar. Eu vou encerrar a apresentação aqui. Perfeito, obrigado, professor Paladini. Ficou bem claro, então, as duas metas e como a gente está atuando para essa conversão, para aumentar a atratividade e aumentar a produção qualificada. Marina, eu já passo, então, a palavra para a sua palestra, que tem um nome bem atrativo, né? Descomplicando a publicação. Por favor, fique à vontade. Tá certo. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estão vendo minha tela já também? Sim? Sim, estamos vendo, professora. Perfeito. Obrigada, então. Bom, então, a ideia dessa apresentação veio na nossa reunião preparando, né, esse PROD, e eu acho que a apresentação ela está bem alinhada com tudo que o professor Paladini acabou de falar. Então, ela é voltada tanto para a graduação quanto para a pós-graduação, talvez um pouco até mais para a graduação, na forma que eu a fiz para hoje. Porque ela é baseada numa apresentação que eu tenho, que é um pouco mais extensa, de 1 hora e pouco, e aqui eu fiz um modelo pocket para caber em 30 minutos, né? Então, ela ficou um pouco mais enxuta aí. Essa apresentação ela é baseada em vários materiais, um pouco, obviamente, em experiência própria, um pouco no material do professor Kaushik, que é referência aqui no nosso departamento, e também numa grande referência mundial que é o professor Kannan Govidan, que é uma das pessoas que mais publica, é a pessoa que mais publica que eu conheço, né? Mas, pelo menos da minha área, é a pessoa que mais publica. Então, eu trouxe algumas coisas também dessas referências aí que a gente tem. Bom, e por fim, antes de começar a passar aqui pela agenda, eu só gostaria de comentar com vocês que eu estou com problema de saúde, então eu estou em meia fase, assim, eu espero que eu consiga apresentar e que não deixe nada para trás. Bom, então, na agenda, a gente tem como achar um bom tópico de pesquisa, eu vou falar rapidamente sobre isso, depois algumas habilidades necessárias para escrever um bom artigo, uma monografia. Estrutura, tamanho, alguns exemplos, que eu acho que é a parte legal que vocês vão conseguir ver aí, exemplos bons e ruins, e algumas dicas finais. Então, a gente vai começar aqui como achar um bom tópico de pesquisa. Então, para a gente conseguir achar um bom tópico e, consequentemente, uma boa questão de pesquisa, esses problemas, eles podem vir, por exemplo, da vida real, da experiência, né? Então, quem está fazendo estágio, quem já trabalhou em empresa, ou aquelas entidades que estão trabalhando com projetos junto a empresas, laboratórios, aí isso é um bom caminho. E também, obviamente, trabalhar com colegas mais experientes, sêniores e orientadores que estão lidando não só com os casos reais, mas também com a teoria de ponta que vai conseguir achar problemas aí bem atuais, né? Então, a gente pode, sim, também buscar na literatura, por exemplo, em artigos, em teses, dissertações, monografias e até livros. Eu coloco em destaque artigos de congressos periódicos
porque é aí que normalmente vai estar o conhecimento mais atual, né? Por exemplo, o livro já não é tão atual assim, normalmente os livros trazem conhecimentos um pouco mais genéricos, né? Um pouco mais, muita base do conhecimento. E tese, dissertações e monografias pode ser uma boa opção, mas normalmente os artigos de congresso periódico passaram por um crivo um pouco mais restrito, então eles têm um impacto científico um pouco maior, por isso que eu acabo recomendando por esse caminho. E, logicamente, a gente tem que ter o entendimento do todo, tem que pensar globalmente, mas a gente precisa agir com inovação e de uma forma local. Então, eu vejo muito alunos, principalmente de graduação, alguns de pós também, querendo resolver todo o problema do mundo daquele setor específico, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa trabalhar, sim, tendo o entendimento do todo, mas agir mais localmente, né? Outro lugar também, que eu até tenho pedido para alguns alunos, quando vão fazer, eu tenho algumas fichinhas que eles vão preenchendo ao longo do início da orientação, eu peço para eles acharem chamadas especiais de revistas, principalmente, relacionadas com aquele tema de pesquisa que ele ou ela está almejando pesquisar. Então, é um caminho bem legal também para ver se realmente esse tema que você está pesquisando ou quer pesquisar é o que a gente chama de hot topic, né? Está em alta, é um tema interessante e recente. E, por fim, uma coisa que eu faço bastante até hoje aí é seguir, assim como a gente segue aí os famosos, né? Eu não, mas, enfim, muita gente segue nas redes sociais. No meio acadêmico, a gente segue os gurus, os famosos pesquisadores. Então, a gente está sempre ali de olho. Eu sempre recebo os artigos mais recentes dos pesquisadores que trabalham na minha área, que publicam bastante, que são muito relevantes. Então, quem que é o guru dessa área que você quer trabalhar? O que ele está pesquisando agora? Quais são as últimas publicações dele? Então, a ferramenta do Scopus, eu deixo um link aqui, depois eu posso fornecer essa apresentação, ela tem esse Analyze Search Results, que traz essa análise de vários parâmetros das publicações com aquelas palavras-chave que você utilizou. E uma delas é quem está mais publicando, né? Então, é uma forma bem interessante de sabermos o caminho. Então, obviamente, a gente precisa estar atento sempre para a questão de originalidade, obviamente, quando a gente vai caminhando mais para pós-graduação, principalmente doutorado, né, originalidade e ineditismo, isso a gente só consegue confirmar se a gente faz uma busca literária bem profunda, né, se a gente consegue identificar o estado da arte. E se a gente for colocar numa sequência aqui do que é mais relevante para a publicação, quando a gente trabalha com um novo problema e uma ferramenta nova, que foi, né, uma combinação de ferramenta que nunca ninguém tenha feito antes, a gente vai estar com, né, claro que tem que ter outras qualidades, mas a gente já está com o pé dentro da publicação, vamos dizer assim, numa revista boa. Um problema que já ocorre, uma nova ferramenta, já fica em segundo lugar. O que a gente vê muito são trabalhos aqui, problemas novos com ferramentas antigas, ou então problemas antigos com ferramentas antigas. Então, esse último, principalmente, é difícil emplacar numa revista de alto impacto, por exemplo, né? Tem que ter algum diferencial. Então, a gente vai estar sempre tentando buscar o novo problema com uma nova ferramenta, algo que ninguém nunca explorou, e ainda tratar com uma ferramenta aí diferenciada. Bom, com relação agora ao nosso segundo tópico aqui, a gente vai falar das habilidades necessárias para conseguir escrever um bom artigo. Ou, enfim, uma monografia, né, algum trabalho escrito científico. Então, bom, primeiro a gente precisa ter esse bom problema de pesquisa, que é isso que eu venho falando até agora, desde o início da apresentação. Então, realmente, né, e essa questão de pesquisa bem traduzida nos seus objetivos aí. Isso é fato, com certeza é o nosso pontapé inicial. Aí, depois disso, tentar achar um bom método para solucionar esses problemas, né? Então, obviamente, o método tem que ser adequado com aquele tipo de problema. Então, se eu tenho um problema mais quantitativo, eu preciso de um método, obviamente, que seja mais quantitativo para conseguir resolver aquele problema. Se for um problema mais qualitativo, e assim sucessivamente, né? Outra coisa que às vezes é um pouco difícil aí para muitos é a capacidade de síntese, né? Então, tudo quanto é publicação, normalmente tem essa limitação máxima de palavras, né? De extensão. Então, a gente precisa ter uma boa capacidade de síntese, não ficar enchendo linguiça ou colocando definições que às vezes não vão agregar para aquele trabalho, né? Claro que é um pouco diferente quando a gente fala de artigo científico, eu falo bastante isso para os alunos, a gente não tem tempo de ficar descrevendo muito partes iniciais, né, conceitos muito básicos. Quando a gente vai trabalhar numa dissertação, numa tese, ou até no TCC, aí a gente consegue um espaço um pouco mais para trabalhar sobre alguns conceitos, né, até porque o público-alvo é um pouco diferente, a gente tem que pensar no público-alvo, essa é outra questão também.
É uma boa habilidade, então, para escrever, e aqui eu trago uma frase, um trecho de um livro que eu li, é A Arte de Escrever, do Arthur Schopenhauer, que é um filósofo do século XVIII, um filósofo alemão, e veja só, lá em 1700 bolinha, ele já estava falando que deve-se evitar toda a prolixidade e todo o entrelaçamento de observações que não valem o esforço da leitura. Então, veja que naquela época que a vida não era tão corrida quanto hoje, ele já estava preocupado com o tempo do leitor, né? Ele fala ali que é preciso ser econômico com o tempo, a dedicação e a paciência do leitor. Então, se coloquem, né? Tenham empatia, se coloquem no lugar do leitor do trabalho de vocês e vejam se aquilo realmente vai ser relevante. Se vocês estão escrevendo, sei lá, vou falar um pouco da minha área, né? Vocês estão falando sobre economia circular e falando, por exemplo, do papel da remanufatura dentro da economia circular, por que eu vou ficar lá falando de reciclagem, que é outra questão que está relacionada com a economia circular, mas por que eu vou ficar falando se não é o foco do trabalho, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa prolixidade. E, obviamente, a prática, né? Nada mais nos leva à perfeição. Obviamente que ficar praticando atos e métodos errados nos leva à imperfeição, né? Mas a prática da escrita vai deixando a nossa escrita mais fluida, melhor e, obviamente, está totalmente ligado com a forma, com a quantidade e qualidade do material que a gente lê, né? Então, obviamente que a leitura está muito relacionada também com a questão de uma boa escrita. Então, enfim, tem que colocar a mão na massa. Algumas dicas mais pontuais aqui, que eu sempre... Isso daqui foi um apanhado que eu fiz de tanto corrigir as mesmas coisas de alguns alunos. Vou formalizar isso daqui para ver se eu consigo ajudar de uma maneira mais generalizada os alunos. Então, primeiro, evitar as frases muito longas. Existem vários estilos de escrita, mas a escrita científica ela é muito direta e reta. O inglês ele é um pouco assim, né? No inglês é mais fácil de a gente não floreia tanto. O português, às vezes, é um pouco floreado demais em algumas formas de linguagem. Então, na escrita científica, é bom que a gente mantenha esse direto e reto do inglês, né? Então, evitar essas frases longas que a gente chega lá no final da frase, já nem lembra mais quem era o sujeito, tá? Isso é uma questão relevante aí. Também tentar não inverter os componentes. A gente vê, às vezes, bastante alguns livros, alguns estilos literários, mas na escrita acadêmica isso não é muito legal. Inverter alguns componentes de frase. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês aqui. Então, para descrever essa frase, tá? Ela não está errada, mas vejam só como a gente consegue melhorar. Para descrever e sumarizar as informações coletadas na pesquisa sobre os dados da terceira amostra, foram aplicadas técnicas de estatística descritiva. Dá para entender? Dá. Mas não é uma frase que está direta, sujeito, verbo, complemento. Como que a gente poderia... Vou botar aqui o meme, que vocês gostam disso, não está legal, né? A gente consegue melhorar. Como que a gente poderia botar... Claro que tem que acertar a pontuação aqui, mas eu quis usar um efeito especial. Então, como que a gente poderia botar uma sequência mais direta? Técnicas de estatística descritiva foram aplicadas sobre os dados da terceira amostra para descrever e sumarizar as informações coletadas na pesquisa. Muito melhor. Então, assim, a gente deixa tudo bem direto, sujeito, verbo e os complementos aí necessários da frase. E uma frase também relativamente curta, sem muita enrolação. Ok? E quando a gente fala de parágrafos, né, a gente tem que tentar evitar aqueles parágrafos muito longos. Às vezes eu vejo parágrafo de uma página inteira. Peraí, tem que ter um corte de ideias aí no meio, né? Ou então, aqueles parágrafos também muito curtos. Uma frase é um parágrafo. Então, o texto fica todo picotado, não tem muita coesão, né? Então, é importante conectar essas ideias entre os tópicos. Então, juntar essas frases que sejam mais interessantes no mesmo parágrafo e fazer conexão com as ideias seguintes, porque senão, às vezes, fica um abismo, né, entre um parágrafo e outro. Tá? Isso é bem relevante, também traz mais fluência para o texto. Então, em suma, para escrever um negócio legal, né? A gente precisa de um bom caso, um tópico esteja em alta, um problema bem definido de pesquisa que vai ser traduzido nos objetivos, um método que seja adequado, que seja novo e, principalmente, hoje em dia está se valorizando muito no cenário tanto nacional quanto internacional a questão da interdisciplinaridade. Então, por exemplo, esse ano a gente publicou um artigo numa revista A2, se eu não me engano, um artigo com o pessoal da psicologia aqui da UFSC, mais o professor Canan, lá da Dinamarca. Então, a gente trabalhou numa rede aí para conseguir fazer um artigo super legal sobre o comportamento do consumidor. Então, essa interdisciplinaridade ela está sendo bem valorizada aí nas publicações. A habilidade de escrita, eu coloco a questão, será que dom? Será que prática, com certeza, mas alguns talvez tenham um dom, né, para já começar a escrever.
Mas eu sempre falo também que eu nunca fui uma pessoa que fui destaque, não que hoje eu seja, mas fui destaque em escrita, e para mim foi muito prática mesmo. Foi ao longo dos anos aí eu fui aprimorando. Então acho que todo mundo tem capacidade. E isso é o que vai chegar num artigo de qualidade, né? Ou num texto científico aí de maior qualidade, tá? Então fazendo um resuminho do que a gente falou até aqui. Assim, de minha parte, se vocês quiserem interromper e fazer perguntas no meio, tá ok, tá? Senão a gente segue aqui. Vocês fiquem à vontade por aí. Vamos falar um pouquinho agora de estrutura, tamanho e os exemplos que eu prometi para vocês. Vamos lá. Parte desse material que eu peguei do professor Kaushik, tá? Então, foi inspirado aí nele, estou fazendo as referências aí para vocês não me taxarem de plágio. Então, em termos de estrutura e extensão, né? Normalmente a gente tem lá nos trabalhos, seja qual tipo de trabalho científico, o título, resume as palavras-chave, a introdução, toda a parte de desenvolvimento, que tem seus tópicos, né? Conclusão, referências e apêndices ou anexos, né? Eventualmente, que não é obrigatório, mas normalmente tem. Então, como é que a gente sabe a extensão, né, disso? Como é que eu sei o tamanho que o trabalho tem que ter? Seja um TCC, seja uma dissertação, seja um artigo de congresso ou de periódico. Normalmente, se for para artigo de congresso ou periódico, na página do periódico ou do congresso, vocês vão achar o número de palavras que está sendo esperado. Normalmente, eles colocam um limite máximo, alguns colocam um limite mínimo também. Mas, assim, em geral, tá? Pelo que eu tenho visto, até os outros professores aqui presentes podem colocar no chat, de repente eu vou falar, tá? Na minha área é um pouquinho diferente, tá? Mas o que eu tenho visto da minha área que eu tenho trabalhado, que nos congressos em torno de 4.000 a 5.000 palavras, e nas revistas nos periódicos em torno de 8.000. Aí fica entre 6 e 10.000, tá? Algumas revistas têm limite máximo de 8.000, já vi 10.000, já vi até 12.000. Às vezes, quando é trabalho de revisão de literatura, eles deixam fazer um pouquinho maior, porque a gente sabe que tem muitas referências, né? Então, o trabalho fica extenso, que isso conta, inclusive, as palavras contam, inclusive, as referências, né? Então, tem algumas revistas que chegam a 12.000. E o que eu tenho visto de TCC aqui, da engenharia de produção, normalmente os TCCs ficam entre 15.000 e 25.000 palavras, tá? Fica mais ou menos aí nessa escala aí que eu mostrei aqui para vocês. Vamos falar do título, então. O título, ele tem que ser uma forma, como é que eu posso dizer, de substantivo de falar do objetivo geral do trabalho. Essa é a principal dica, né? Então, se o trabalho de vocês é analisar os métodos de alguma coisa, então o título vai ser uma análise dos métodos, tá? Então, essa é a principal dica. Mas, em geral, ele tem que ser curto, significativo, tem que ser preciso e tem que ser atrativo. Então, se a gente está falando de submissão para uma revista, é a primeira coisa que o editor vai receber, vai olhar, antes de pensar em passar por revisão ou não, a primeira coisa que ele vai ver é o título. Então, realmente, ele tem que ser atrativo. E a gente tem que tomar cuidado, eu falo a gente porque eu também tenho que tomar cuidado com muitas repartições. Eu adoro os títulos repartidos, mas eu sei que eles não são os melhores, né? Não é um erro, não é um grande problema, mas eles não são tão diretos assim. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês. Esse é um título repartido e olha só, é um artigo da espiritualidade, não, vida após a morte. Na verdade, é um artigo sobre logística reversa e ciclo de vida de produto. É um nome criativo e está repartido? Esse pesquisador, ele é um dos mais renomados da área de logística reversa, ele foi presidente do Conselho de Logística Reversa dos Estados Unidos, então, assim, ele pode dar o título de banana, se ele quiser, para o artigo dele, que talvez seja aceito, né, brincadeiras à parte. Mas eu não recomendo ser tão audacioso quanto ele foi, tá? Então, isso aqui é só um exemplo aí para dar uma descontraída. Mas, por exemplo, vamos ver títulos aí bem curtos e diretos, né? Então, esse aqui, ó, impacto da tecnologia da informação nos leilões de commodity da Índia. Então, fala exatamente para o leitor sobre o que é o artigo, né? Então, fica bem claro. Ou então, uma revisão de desenvolvimento de software baseada em componentes. Também, bem curto, direto, acho que atende bem. Agora, eu vejo um título um pouquinho mais... Não é um título ruim, então, esse título aqui passou, foi publicado, mas poderia ser um pouquinho melhorado, né? Então, aqui o título é Construindo um modelo robusto e complexo de otimização. Não é do Enzo, não, né?
Estou lendo aqui. Não, eu sei que não. Um caso de planejamento da cadeia de suprimentos ágil e sob encomenda com incertezas. Como que a gente poderia, de repente, deixar esse título um pouquinho mais direto aí, né? Não, novamente, não é um título ruim, mas poderíamos deixar ele reescrito aí de uma forma mais direta. Então, um modelo de otimização robusta para o planejamento da cadeia de suprimentos ágil e sob encomenda com incertezas. Tá? Então, não ficou tão mais curto, mas assim, eu tirei aquele truncamento, né, de 2 partes e também ficou um pouquinho mais enxuto. Tá? Então, são alguns exemplos aí. O título, novamente, tem que ser curto, direto, tem que vender o trabalho, isso é bem importante. E refletir muito o objetivo geral do mesmo. Bom, falando de título, agora a gente passa para o abstract, para o famoso resumo aí dos trabalhos, né? Então, o objetivo, normalmente o editor da revista, ele vai ler o abstract, ele lê o título, que é a primeira coisa. Se já for muito ruim ou de uma área que não tem nada a ver com a revista, ali ele já talvez nem lê o resumo. E se o título chamou atenção, ele vai passar para o resumo. E aí o resumo ele tem esse objetivo de fazer o artigo ser aceito, pelo menos nessa parte aí do editor, né? Depois a gente vai passar para os experts. Então ele deve representar o trabalho como um todo, tá? Então o resumo sempre tem que trazer todas as partes do trabalho. Então, por exemplo, tem que ter pode ter uma frase de contexto, tem que ter os objetivos, tem que ter a proposta de resolução do problema, que seria o método, os resultados, as conclusões, ou seja, todas as partes do trabalho, como eu já comentei. Então, é importante também que a gente ressalte no resumo, hoje em dia está sendo bastante pedido, essa questão das contribuições. Ok, quais são as contribuições práticas e gerenciais do trabalho? Quais são as contribuições acadêmicas, né? Quais são as contribuições para a literatura desse trabalho? Tá? É interessante colocar isso no resumo também. O tamanho normalmente vai ser determinado aí pelo periódico ou congresso, mas fica em torno aí de 150 a 250 palavras, ok? Para um TCC, para uma dissertação, para um doutorado, uma tese pode ser um pouco maior, tá? Eu estou falando dos limites aqui das revistas. Vou mostrar para vocês um exemplo de um artigo de congresso que não é nenhum exemplo super mega blaster maravilhoso, é de um artigo meu que já tem um tempo, mas só para mostrar para vocês todas essas partes do trabalho no resumo. Então, nos últimos anos, o interesse em temas como cadeia de suprimento, ciclo fechado, logística reversa tem atraído a atenção de profissionais, Estou contextualizando, né? Contexto e posição do tema. Aí fala da política nacional dos resíduos sólidos, etc. Então, nesse contexto, esse artigo tem por objetivo identificar as principais barreiras, blá, blá, blá. Então, é o objetivo do nosso trabalho. Dado o contexto e o objetivo, agora a gente tem que falar como que a gente vai chegar nesse objetivo, os métodos, né? Qual é a proposta aí metodológica. Então, um quadro de investigação é proposto, incluindo uma revisão de literatura e mais não sei o que. Era um estudo de caso múltiplo aí, no caso. Então, falei disso também. E aí, por fim, os resultados e conclusões, contribuições. Então, esse artigo contribui com uma lista abrangente de barreiras, isso e aquilo, tá? Então, um resumo simples aí, não tem nada, não foi também nenhum trabalho de altíssimo impacto, mas vejam como ele atende a todos aqueles quesitos que a gente viu anteriormente. E também, assim, ó, uma dica, né? Tem alguns periódicos aí, alguns revisores que não gostam de, por mais que a gente defina lá inicialmente, né? Não gosta de siglas. Tá? Não gosto de usar siglas no abstract, então tem que dar uma olhada aí, veja os trabalhos anteriores da revista que você quer publicar, por exemplo, ver se existe, então não tem problema. Caso não tenha, então talvez seja um bloqueio aí. Não que isso vai fazer seu artigo ser recusado, né? Mas é bom já deixar ele redondinho para enviar para a revista. Tem outra forma também que vocês devem já ter visto também, desses abstracts em forma de tópicos, tá? Eu gosto bastante até dessa forma, porque a gente não tem muito como fugir de todas as partes do trabalho, né? Então, muitas revistas, elas acabam, esse é um artigo que a gente publicou ano passado, e muitas revistas acabam utilizando esse formato aqui por tópicos. Então, ele traz objetivo, método, os resultados, as principais limitações e implicações da pesquisa, implicações práticas e originalidade e valor da pesquisa. Tá? Então, é uma forma também interessante aí de a gente apresentar o abstract. Vamos falar aí, eu estou de olho no tempo aqui, tá, Enzo? Mas eu acho que a gente está mais ou menos dentro. Vamos falar da introdução, então. Falamos do título, falamos do resumo, e agora vamos falar da introdução. Então, a introdução é diferente do resumo, de apresentar todas as partes do trabalho. Ela tem que contextualizar o tema para o leitor e também justificar a pesquisa. Muitas vezes,
que eu vejo em bons artigos, eu vejo essa justificativa da pesquisa aí sendo bem delineada já dentro da introdução. A gente precisa, então, convencer o leitor e, antes disso, o revisor, né, o expert que vai revisar o seu artigo na revista, sobre a relevância do trabalho. Então, demonstrar também os gaps de pesquisa, essas lacunas que existem e como que o nosso trabalho vai atender essa lacuna. Obviamente, temos que podemos apresentar a questão de pesquisa ou diretamente apresentar os objetivos da mesma, tá? Então, e algumas revistas, tá? Eu não sei se varia por área, mas, enfim, algumas revistas, elas pedem até que na introdução tenha contribuições do trabalho. Então, você coloca até a parte que fica mais parecido com o abstract, né? Mas, em geral, isso não é necessário, mas algumas revistas têm colocado as contribuições do trabalho. E a dica que eu dou para cá é utilizar a ideia de funil, né, do macro, do tema mais macro até o tema mais micro, para encadear essas ideias que estão sendo escritas, para chegar no objetivo da pesquisa, por exemplo. Então, só reforçando que é diferente do abstract. Então, aqui, obviamente, eu não vou ler nem vocês, mas eu vou deixar para vocês, se quiserem dar uma olhada depois, uma introdução que eu julgo que foi razoavelmente bem composta aqui, que traz a questão mais genérica, baseada em trabalhos anteriores, depois fala dos 2 temas, cada parágrafo fala de um tema específico que o trabalho vai abordar, depois traz aqui os objetivos que o trabalho vai atender, não necessariamente precisa ser um, às vezes até a gente trabalha com research questions, e às vezes tem 2, 3 ou 4 que o trabalho vai responder, nesse caso aqui são 4 objetivos. E depois, como esse trabalho se diferencia de trabalhos anteriores, né? Qual que é a contribuição dele nesse sentido. Então, vocês podem dar uma olhada depois aqui. Vamos passar para a estrutura na parte do desenvolvimento do trabalho. Então, a gente falou de título, resumo e introdução, agora a gente vai para o core do trabalho, que é o desenvolvimento do mesmo. Então, normalmente, ele vai ser composto dessas 3 partes que estão aí, ó, referencial teórico, os métodos, técnicas de pesquisa e resultados de discussão. No inglês, a gente vê bastante methodology. Em português, metodologia é estudo do método, então a gente não utiliza muito, tá? Em geral, não é bem-vindo, mas eu vejo muito em inglês, o pessoal usa methodology mesmo e tudo certo. Eu não sou expert em inglês, não vou falar sobre isso, mas até onde eu sei, metodologia é estudo do método, então não é a palavra adequada para a gente usar nesse capítulo. Mas vamos falar do referencial teórico antes. Então, é nesse momento do trabalho que você vai demonstrar uma familiaridade com o tema e também, obviamente, fundamentar esse trabalho de maneira teórica, né, com base na literatura anterior. E não é qualquer literatura, é uma citação seletiva que a gente faz, né, da literatura disponível. E, obviamente, de periódicos importantes da área. Se eu estou fazendo um trabalho de um tema e eu sei quem é o guru, obviamente eu vou ter que citar trabalhos dessa pessoa, tá? Então, já aconteceu de eu submeter trabalhos e o revisor dizer, ué, mas como que você não citou o fulano que é o grande referência da área? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E é nesse momento que a gente apresenta, tudo bem que estado da arte é uma definição bem específica, eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente apresenta esse estado da arte aí do tema. E aí, cuidado, então, com essas bases de dados, né, que a gente utiliza. Então, então você achou fez a sua revisão no Wikipedia, que revisão sólida, né, que você fez. Então, tomar bastante cuidado, eu sei que, acredito que a maioria de vocês aí já passou dessa fase. Então, focar em fontes confiáveis. Aqui eu tenho algumas bases de dados que são muito utilizadas na nossa área de engenharia e também algumas editoras. E tem as bases combinadas também, o próprio portal de periódicos da Cápsula, vocês conseguem fazer buscas por lá, enfim. Né? Então, são várias formas de a gente achar trabalhos de qualidade aí para conseguir fazer essa fundamentação teórica. E é importante a gente estar sempre verificando o impacto dessas fontes. Aí, obviamente, eu não tenho espaço aqui para ficar comentando sobre isso, né? Mas é o que a gente chama de fator de impacto, que pode ser o JCR, ou então o percentil lá do Scopus, que até o professor Palladini comentou, né, que é aquele nível Qualis lá, que agora o novo Qualis traduz por esses percentis, enfim. Né, aí já é um assunto mais longo, mas é importante que vocês já se familiarizem com isso. Então, o método, tem que tomar muito cuidado para não fazer uma revisão bibliográfica aí sobre metodologia de pesquisa, né, tem que tomar cuidado com isso. Tem que trazer a justificativa de por que você usou o método X, não o Y, nem o Z, isso é importante também. Todas as etapas da pesquisa devem estar ali encadeadas, se dá para fazer uma figurinha com um fluxograma, fica legal também, tá? Então, isso é bem importante. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês também, de um artigo meu também, que já tem um tempo,
Então, aqui ele explica com base, essa aqui eram referências numéricas, né? Então, as citações aqui estão por número. Então, com base em trabalhos anteriores, eu vou justificando as escolhas, né, do método aqui. E a figurinha que foi criada dos passos da pesquisa. Esse entrelaçamento de etapas aqui é importante para o leitor também. Desde a parte da revisão de literatura, desenvolvimento conceitual, até o método que foi utilizado. E aí a gente chega na última parte grande, vamos dizer assim, do trabalho, que é a parte de resultados e discussões. E tem que ter um cuidado aqui. Isso a gente vê bastante nos trabalhos, a gente está em época agora de defesa de TCC, que às vezes chega no final, ou é pela questão da correria, ou pela questão de não estar mais, enfim, não consegue mais olhar para aquele trabalho, ou as discussões e conclusões ficam bem fragilizadas, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não terminar que nem esse cavalinho aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado para conseguir demonstrar bem os resultados, né, que podem ser de natureza quant ou quali, ou combinação dos dois. E o que normalmente é mais manco, já que a gente está falando de cavalo, né, o que é mais manco normalmente são as discussões, não é nem a parte dos resultados. Que é, ok, você apresentou os seus resultados, mas e daí? O que eles estão contribuindo para a literatura? O que eles estão agregando, né? Ele concorda com quais trabalhos anteriores, ou difere de quais trabalhos anteriores. Se difere, por quê? Tem questões contextuais, questões, sei lá, culturais, questões do método, não sei. Né? Então, acho que isso que é a riqueza do trabalho, essa discussão, e muitas vezes a gente acaba falhando nisso. Então, alguns exemplos, né? Esse resultado contradiz as pesquisas anteriores, e a gente cita aqui as pesquisas que a gente contradisse no trabalho, que afirmam que não há influência desse fator e tal coisa. Ou então esse resultado corrobora os trabalhos anteriores, o fulano, ciclano, etc., que também confirmam a ação positiva da prática tal na maturidade da empresa. Tá? Então, é importante que a gente faça essas discussões aí. E aí, meu tempo está quase acabando, a gente está chegando aqui nas conclusões. Então, a conclusão não é mais para ficar fazendo citação, né, aí, nem apresentando resultados. Tem gente que na conclusão está apresentando resultados, tá? Não é o ideal, não é ali. Então, a gente extrai os pontos conclusivos aí, principais, contribuições, né? Pode botar ali contribuições práticas, teóricas e tal. Não é recomendado usar citações, como eu já falei. E ali a gente fala das nossas limitações do nosso trabalho e as oportunidades para futuras pesquisas na área. E, normalmente, nas monografias, eu gosto de usar esses dois subtópicos, né? Como foram atingidos os objetivos da pesquisa e depois as limitações e futuros trabalhos. E aí, tomar cuidado para a gente não confundir limitação e delimitação. Né? Então, limitação são aquelas restrições que a gente teve ao longo da pesquisa que acabaram limitando os nossos resultados. Delimitação é o escopo da pesquisa, é aquilo que a gente define lá no início, normalmente na introdução. Né? O pessoal de gerenciamento de projeto sabe bem o que é escopo, né? Que é exatamente essa abrangência da nossa pesquisa. Então, por fim, aqui as referências, né, a ordem tem que estar em ordem alfabética, mas tem que verificar as diretrizes do congresso periódico, pode ser numérico às vezes, enfim, né. Normalmente a gente utiliza para o artigo de congresso pelo menos umas 30 referências, isso aqui, dados gerais, né, 50 se for para um periódico, tentar manter essas referências pelo menos aí metade delas dos últimos 5 anos, isso é bem importante também. E, muito importante, citar os artigos do congresso ou periódico, principalmente periódico, né, se for o caso, para o qual o artigo está sendo submetido. Tá? Então, eu já tive casos aí de puxarem a orelha dizendo que não, tem que citar mais, já tinha artigo citado, sei lá, 2 ou 3, não, tem que citar mais artigos da nossa revista. Não é algo assim, bonito de se dizer, mas é o que acontece na prática. Apêndice aquilo que é feito pelo autor, anexo aquele material extra aí que não é produção do autor. E para a gente fechar, eu vou para as dicas finais aqui, que já passou 1 minuto do meu tempo. Então, eu falo sempre que no início, discuta a ideia com todo mundo que estiver à sua volta, tá? Mesmo sendo expert no tema ou não. E até por isso que eu falo, até que seu cachorro, porque só de você estar verbalizando, fazendo aí as sinapses, você já vai estar desenvolvendo melhor a sua questão de pesquisa, né? Vai se entender um pouco melhor dentro do tema. Quando a gente começa a ler vários artigos sobre o tema, eu gosto de trabalhar num arquivo que eu chamo de Frankenstein, que eu vou juntando várias frases que eu acho legal, vou botando as citações para não se perder, porque dali, aquilo ali pode ser o protótipo inicial da sua primeira escrita, né? Então, é interessante não se deixar perder essas frases, porque às vezes a gente fica, onde é que eu li mesmo? Uma frase super legal que ia caber aqui para justificar, e aí já se perdeu.
Já falei sobre isso, e focar no público-alvo do que você está escrevendo, então não fica definindo logística para um congresso de logística no artigo de vocês, né? Não faz sentido nenhum, porque fica muito básico. Agora, se for um TCC, talvez faça sentido. E atentar para as diretrizes aí do periódico, congresso, seguir à risca os temas aceitos, limites de tamanho, como a gente já comentou, a formatação, e utilizem aí o auxílio de software como o EndNote, o Mendeley, para fazer a citação e referência do trabalho, tá? Esses softwares ajudam bastante. Eu falo que para pós-graduação é essencial. Outra coisa, logicamente, o artigo não pode apresentar problemas de redação, a gente já torce o nariz, eu, como revisora, né, de artigos, eu falo isso. A redação é particularmente importante para a língua inglesa, então, principalmente, né, mesmo que você tenha morado fora, tenha um inglês fluente, o inglês escrito formal, ele é muito peculiar, então é importante ter uma revisão de um profissional nativo, preferencialmente. Antes de submeter, então, tentem passar por vários colegas, aí, professores, orientadores, etc., porque aí diminui as chances dos problemas, né? Quanto mais olhos externos, melhor. E, bom, para finalizar aqui, eu gosto dessa tabela que traz os artigos científicos, um guia, né? Se o assunto do trabalho é simples e as sentenças são difíceis de entender, provavelmente você escreveu muito mal, né? Então, tome cuidado. Se o assunto é simples e as sentenças são fáceis de entender, é uma escrita honesta. Se o assunto é complexo e as frases são difíceis de entender, é uma escrita típica, porque, né, é difícil mesmo porque o tema é complexo. Agora, se o assunto é complexo e as frases ficaram fáceis de entender, é porque você realmente consegue escrever muito bem, tá? Então, tentem tomar cuidado aqui para não cair nesse vermelhinho aqui, principalmente. Então, é isso, para não me estender mais, e passei 4 minutos, eu falo para vocês que escrevam com vinho, mas revisem com café, para estarem sempre bem atentos, e obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, Marina. Muito boa apresentação. Eu nunca tinha assistido a sua apresentação sobre esse tema. Parabéns, não tem a menor... Não deixou transparecer, está doente. Espero que se restabeleça logo aí, Marina. Obrigada. A gente não previu perguntas agora, mas... se houver alguma coisa muito importante, pode ser perguntado. Você fica até o final. A Lucila tem uma pergunta. Será que a gente pode deixar a pergunta para o final, Lucila? Eu não queria fazer pergunta, não. Eu queria, parabenizar a Marina aí pela apresentação, muito legal ver. Eu fico tão feliz de ver, né? A Marina foi nossa aluna de doutorado, e hoje está se tornando aí uma... De graduação também? Departamento. Não, sim, mas mais recentemente no doutorado, no pós-doutorado, né? Uhum. Onde começou a carreira de pesquisadora no doutorado, e hoje está se tornando uma referência realmente na área dela, né? E ajudando o programa também nas publicações, etc. Eu só queria lembrar os alunos, né, que nós temos uma disciplina que trata desses assuntos que a Marina colocou aqui. Na verdade, a gente tem 2 disciplinas muito importantes no curso. Uma delas é de metodologia, né, que é ministrada hoje pelos professores Kaushik e Enzo, e temos uma outra disciplina que é oferecida 2 vezes no ano, no primeiro e no segundo trimestres, de tópicos especiais em publicação. Então, a gente trabalha muitas coisas do que a Marina colocou aqui, inclusive com exercícios, para que os alunos desenvolvam a habilidade, né? Eu tenho até uma proposta para o coordenador aí mais para frente, para a gente separar essa disciplina em mestrandos e doutorandos, fazer turmas diferentes, porque são momentos diferentes da carreira de pesquisador e mereceriam um tratamento diferente também na disciplina, mas isso é outra conversa. E eu acho que essa disciplina é uma disciplina muito importante para os alunos, porque trabalha realmente os conceitos para publicação, tá? Então, parabéns aí, parabéns também pela iniciativa desse EPROD. Obrigado, Lucila. Então, passando já para a próxima fase do nosso evento hoje, eu realizei uma preparação com os alunos que vão participar aqui, Gelin, Gelog, PET, EGEP, e nessa preparação eles primeiro perguntaram, tá, mas o que é o PPGEP? O que é a pós-graduação? Então, em 2 minutos, eu vou falar bastante brevemente, antes de a gente começar o debate, a mesa redonda que está prevista, basicamente, assim, em poucas palavras. O PPGEP, então, primeiro, ele tem uma tradição de várias décadas, como um dos primeiros e um dos mais importantes programas de pós-graduação em engenharia de produção no Brasil. Segundo,
ele tem também um futuro muito promissor. Estamos muito bem posicionados, temos ótimos professores, ótimos alunos, uma grande produção científica e também bastante impacto prático. Duas afirmações bem importantes aí para começo do que a gente vai conversar. Como é organizado o PPGEP? Ele é organizado, então, em áreas. São 4 áreas. Eu não vou explicar cada uma delas, mas só para deixar claro para vocês que a engenharia de produção é bastante ampla. E no programa de pós-graduação, a gente organiza em áreas de concentração. A primeira delas é a área de concentração, em ordem alfabética aqui, né? Engenharia de produto, processos e serviço. Então, essas temáticas são abordadas nessa área. Temos também a área de ergonomia. Então, temos professores, 2 deles, inclusive, fora do nosso departamento. Então, é uma área notadamente interdisciplinar no nosso programa. Temos também a área de gestão de operações, que também faz parte do PPGEP. E, por fim, a área de logística e cadeia de suprimentos. Então, perceba, são 4 áreas de concentração dentro do programa de pós-graduação. Em termos de infraestrutura, a gente considera que todos os laboratórios e grupos de pesquisa vinculados aos professores, que são professores do PPGEP, fazem parte dessa nossa infraestrutura. Então, alguns estão localizados fisicamente no EPS e outros estão localizados em outros departamentos. E, como eu falei, o PPGEP, ele abrange, ele recebe, acolhe professores também de outros departamentos da UFSC. Basicamente, é isso que eu teria que falar. É claro que já foi comentado, mas hoje nós temos o processo seletivo 3 vezes por ano e a possibilidade de alunos de graduação realizar matrículas em disciplinas isoladas, que depois possam ser validadas no momento aí que o aluno ingresse oficialmente como mestrando. Basicamente, é só uma pequena introdução antes da gente começar a falar nessa nossa mesa redonda sobre o que é o PPGEP. A mesa redonda, então, eu tenho o prazer de dar boas-vindas nesse EPROD aí para os representantes das entidades. E nessa nossa reunião de preparação, nós apresentamos a pergunta, né? Como ampliar a interação entre a graduação e a pós-graduação em engenharia de produção? Para poder responder essa pergunta, a gente precisa entender primeiro o que já aconteceu em termos de interação entre pós-graduação e graduação no seu grupo, no grupo que você está representando. A segunda pergunta seria, como gostaríamos que fosse essa interação, olhando para o futuro? E aí a gente almeja nessa nossa mesa redonda hoje traçar esse caminho. Eu começo, então, perguntando para o João Vitor. João Vitor, como é que é hoje a interação da graduação e da pós-graduação no âmbito do PET? Vai ser assim, pessoal. Então, agora eu acho que já é quase boa noite para todos. Eu sou o João, muito prazer. Sou líder do PET, para quem não me conhece. Então, nossa relação com a pós-graduação, eu vou dizer, para o PET, ela não é algo muito próximo hoje em dia, mas a gente reconheceu no nosso planejamento estratégico, que a gente realizou há 1 ano e meio atrás, que isso seria, na verdade, uma oportunidade. Quando a gente estava levantando nossa matriz SWOT, a gente até pensou assim que os laboratórios da UFSC, toda a estrutura que eles possuem, além do todo o conhecimento que existe com a pós-graduação, podia agregar bastante para o nosso grupo, uma vez que a gente, como PET, a gente também busca esse lado um pouco mais acadêmico. Nossos projetos realizados em empresas e em organizações, num contexto geral, eles têm esse viés de pesquisa, muitas vezes, apesar de também ter, às vezes, um viés um pouco de consultoria. Muitos têm um viés de pesquisa, inclusive hoje a gente até realiza alguns projetos com o próprio departamento. Então, tudo isso já mostra um pouco da nossa ideia como grupo de estar realmente fazendo pesquisas um pouco mais... com um objetivo um pouco mais claro, até como a professora apresentou hoje, um objetivo bem estruturado. Então... Ok, João, obrigado pela resposta. Eu acho que... Hoje, o mais recente que a gente tem, que aconteceu, eu acho que minha internet está um pouco ruim, mas a gente está organizando agora um treinamento interno dentro do grupo de escrita
revisão de literatura com uma metodologia mais aplicada, então a gente pretende estar se aprofundando um pouco mais. Então, até o professor Borni ajudou a gente um pouco com isso. Eu acho que pode ser algo que os outros grupos podem estar fazendo também e seria bem interessante. Obrigado, João. Então, Gaia, como é que é hoje? Como é que funciona a interação com a pós no Gelog? Oi, gente, boa tarde. Eu não sou líder geral do Gelog, mas sou uma das líderes do Gelog que fazem engenharia de produção. A gente até já tinha citado antes que a relação do Gelog é bem diferente quando comparado com os outros grupos, né? A EGEP, PET, GELIM, porque a gente já tem essa comunicação com a pós-graduação muito grande por causa do LDL, da professora Marina, do professor Taboada, e a gente tem muito esse viés acadêmico, que é um dos nossos pilares. Então, a gente realmente tem treinamento sobre escritas acadêmicas, a gente assiste sempre o da professora Marina, e no semestre passado, esse ano ainda, um aluno da pós-graduação, o Jorge, veio dar esse treinamento para a gente. Então, a gente tem bastante essa conexão já com a pós-graduação. Então, a gente tem um pouco de ideia como funciona pelo contato com o LDL+, né? Certo, obrigado, Gaia. A gente já combinou, já sabia que a resposta seria essa, mas é importante a gente tentar entender. No caso do Gelim, Amanda, como era, porque como foi no passado, como está hoje, como pode ser essa interação? Oi, gente, boa noite aí para todo mundo. Bem legal a pergunta, até quando eu vi ali o tema, eu abri um pouco para os ex-membros do Gelim também trazerem um pouco para a gente como que era no passado, né? Até porque hoje a gente não tem uma relação próxima com a pós-graduação, mas a gente ficou curioso de entender como era. E até eu conversei um pouco com o professor Glauco, que também já foi, né, do Gelim, e enfim. E eles nos passaram que no início, ali na criação do Gelim, na fundação, o contato era bem próximo. Os pós-graduandos participavam das atividades do Gelim, então tinha uma interação bem próxima, com troca de conhecimento, escrita de artigos. Até os professores da pós ajudaram a gente a fundar o Gelim. Mas, segundo o próprio professor Glauco, depois de um tempo, essas pessoas foram saindo, enfim, foram se afastando, e daí o grupo começou a andar mais com as próprias pernas e houve um pouco desse afastamento. Então, hoje o que a gente vê mais no Gelim, na verdade a gente não vê, porque não existe essa interação hoje, mas levantando até com o pessoal que está atualmente no Gelim e falando com os ex-membros, eles levantaram que antigamente eles participavam das disciplinas da pós como ouvintes, né? Porque acredito que a pós até, eu não sei, daí vocês me contem, mas acredito que a pós tem mais disciplinas relacionadas ao Lean, porque é uma coisa que a gente vê pouco hoje na graduação, então a gente viu que talvez seria uma coisa interessante para a gente fazer, até não só como ouvinte, mas também levantando a ideia de repente, de alguma maneira, a gente conseguisse validar disciplinas da pós como optativas, poderia até se tornar uma coisa mais atraente. Então essa até foi alguma das ideias aí que a gente levantou. Essa questão a gente pode discutir na sequência como uma das ações, que precisa, é claro, de uma avaliação do colegiado do departamento da graduação. O Vicente, a EGEP, eu cheguei a interagir com a presidente anterior para a gente tentar essa aproximação. Como é hoje, Vicente? Como você vê essa relação hoje? Bom, professor Enzo, então também só me apresentando rapidamente, eu sou o Vicente, sou atual presidente da EGEP, ficarei até o final do ano como presidente. E a nossa interação com a pós-graduação, acho que na EGEP, internamente, a gente olha para a aproximação com o departamento como um todo, né? A gente acaba não fazendo essa distinção, assim, e a gente se aproxima mais de professores. Então, acredito hoje que a gente não tem aproximação direta com alunos da pós-graduação. E eu acho que isso se dá muito por a gente estar visando projetos práticos, né? A EGEP não tem um quesito tão acadêmico quanto os grupos de estudos, por exemplo. Acho que o PET ainda tem um quesito mais acadêmico do que a EGEP ainda, então a gente é muito mais voltado para projetos práticos, e a nossa aproximação com os professores do departamento se dão muito nesse viés também. Então, tanto para pedir ajuda, uma parte técnica de execução de projetos,
mas também até de aproximação com o mercado, que muitos professores já têm mais experiência no mercado, né, e conseguem fazer essas linhas de contato para a EGEP. Então, a nossa aproximação é com o departamento no geral, né? Fazendo gancho aí, então, Vicente, só para, claro, às vezes fica um pouco nebulosa essa relação, mas a pós-graduação, ela também, além, é claro, a gente ter que avançar a fronteira do conhecimento, a relação com a prática, ela é bastante importante. Então, eu vejo muito a possibilidade de, eventualmente, num projeto sendo executado pela EGEP, surgir uma demanda de conhecimento que possa ser apoiada por algum aluno da pós-graduação, por exemplo, né? Ou professor ou aluno, mas a gente almeja que alunos também interajam com vocês, e foi uma das iniciativas que eu tracei com a gestão anterior, a gente acha que vai retomar isso. Então, dos projetos práticos surgirem perguntas que não conseguem ser respondidas sem o aporte de conhecimento científico que está presente na pós-graduação. E, por outro lado, a questão da pós-graduação, às vezes, poder identificar uma oportunidade para projeto, para a EGEP. O que você acha dessas? Eu estou começando agora ao contrário. Logo na sequência, eu vou interagir dessa forma com os outros líderes. O que você acha dessas duas possibilidades aí, Vicente? Não, perfeito, professor. A questão do auxílio ali, com algumas questões de projetos, o que eu vejo mais importante nisso é a gente estar fazendo essa aproximação de outras maneiras para a gente estar conhecendo mais a pós-graduação, né? Então, a gente só vai conseguir levar essas demandas se a gente conseguir ter esse contato e entender como é que eu vou saber, como é que a gente vai saber quando levar essas demandas para vocês se a gente não conhece, né? Então, acho que esse é o primeiro passo que a gente está dando para seguir nesse caminho. Acho que é uma opção bem válida. A gente tem parcerias, assim, por exemplo, com o Gelin, né? Então, a gente, com o Gelin, com o Gelog também, que coloca consultores deles nos nossos projetos para ajudar nesse quesito técnico também. E não tem por que não, claro, não colocar pessoas da pós-graduação necessariamente para executar projetos da EGEP, né? Mas para ajudar nos nossos projetos também, não vejo nenhum malefício nisso. É mais se a gente ter essa aproximação. Eu acho que o outro ponto comentou da pós-graduação. Identificar a pós-graduação, identificar oportunidades para projetos da EGEP, por exemplo. Seria outro caminho. Não, isso é perfeito. Eu vejo que se existe uma oportunidade de colocar um projeto em prática, de colocar uma solução da área de engenharia de produção em prática, a EGEP sempre está disponível para estar aplicando esses projetos, né? Colocando isso para funcionar, colocar para rodar. A forma, então, vocês estão fazendo uma boa newsletter, a gente está distribuindo junto aos professores, e eventualmente que a gente possa, no futuro, realizar mais divulgação ainda. Acho que essa mão dupla surge dessa forma. Então, aproveitando que você citou o Gelin, o Lean, né, e aí surgiu com o professor Tubino, um dos percursores, né, Amanda, e o Glauco até conversou comigo, a Amanda me perguntou o que eu posso falar. Então, justamente essa questão, você vê hoje o Lean, para que lado, como uma pesquisa científica poderia estar interagindo nas ações que vocês têm hoje, né? Como que poderia ocorrer isso, Amanda? Legal. Bom, eu acho que, primeiramente, como eu já falei, a questão da participação nas disciplinas, eu acho que poderia ser uma coisa muito legal, mas outra coisa que os membros levantaram foi de realmente haver mais trocas. Então, até como o Vicente disse, acho que o primeiro passo para isso é a gente conhecer. E aí eu até pensei aqui de agora, hoje eu não sei quem são os pós-graduandos, eu não sei os seus temas de pesquisa, então talvez se eu pelo menos pudesse conhecer e saber quais que são e que tratam de áreas próximas ao Lean, a gente poderia, por exemplo, chamar eles para participar de capacitações nossas. Então, hoje a gente está com uma frente de estudos bem legal, que a gente chama de trilhas de conhecimento. E a gente dedica 10 horas semanais para aprofundar num tema. Então, hoje a gente está estudando bem profundamente o Lean na manufatura. Então, a gente estuda várias coisas como balanceamento de linha, dimensionamento de estoque, e a gente vai bem profundamente nisso. Então, a pós ela poderia muito nos ajudar, porque a gente usa muito como base artigos científicos e coisas nesse sentido. Eu acho que poderia ser uma troca bem rica.
e coisas nesse sentido, assim. Daí eu até queria ouvir mais de vocês. Essas foram as principais ideias que a gente teve, mas conhecendo melhor a pós-graduação, com certeza a gente poderia sair aí com mais ideias também. A título ilustrativo, por exemplo, agora nesse trimestre tem uma disciplina de tópicos especiais que é Lean em Produtos e Serviços, professor Forcelin. Começou essa semana, né? Então, acho que todo trimestre tem uma disciplina relacionada que acho que poderia ser atrativa para alunos membros do GELIN. Eu acho que a gente ou vocês buscam na página do PPGEP, ou a gente vai fazer mais divulgação, acho que pode ser nesse sentido. Alguns professores do PPGEP lidam com o Lean, em diferentes facetas do Lean. Eu acho que tem muito potencial para essa interação, com certeza. Gaia, aí, logística, cadeia de suprimentos, professor Taboada, professora Marina, vocês estão muito bem representados, mas como que isso poderia ser ainda maior, assim, como a gente poderia almejar novas ações que vocês ainda não fazem? Eu acho que pelo escutando que pode acontecer, uma das coisas que o professor falou, apresentando ali o PPGEP, era a presença de alunos de graduação em matérias da pós, como a Amanda citou agora também. Eu, pessoalmente, não sabia essa possibilidade. Eu não fazia nem ideia que realmente um aluno da graduação poderia fazer matérias da pós-graduação como ouvinte ou como possibilidade de, entrando na pós-graduação, validando essas matérias. Eu acho que a difusão dessa informação ia ser de muito boa proveito, assim, porque a gente não tem essas informações. Eu estou no meu 4º ano de UFSC, então já estou há um tempinho dentro da UFSC e nunca nem tinha ouvido sobre essa informação. A gente estuda, eu entrei, falando meu pessoal, né? Eu entrei no GELOG porque eu tinha muita vontade de aprender sobre logística. E eu acho que isso poderia ser complementado com matérias da pós-graduação, que vocês têm mais esse foco, né? Que tem as áreas. Eu acho que isso poderia ser uma informação bem difundida na área de graduação, o que pode despertar esse interesse nosso para, após estar finalizando a nossa graduação, entrar no mestrado. Obrigado, Gaia. Eu sei que vocês publicam bastante, participam do NEGEP, do SIMPEP, com artigos bem interessantes, com enfoque às vezes mais prático, mas sempre muito bem embasados do ponto de vista teórico também. Como ampliar isso, né? Algo que já vem acontecendo bem. Uma das coisas que favorece é a questão que vocês estão muito próximos, né? Quando era fisicamente, estavam no mesmo local físico, e agora virtualmente, eu imagino que mantém essa relação, né? Então, é um bom exemplo a ser seguido. Sim. A gente realmente mantém. Hoje, eu estou escrevendo um artigo científico juntamente com um membro do LDL, que é o Jorge, que está fazendo mestrado. Então, é realmente bem próximo. A gente continua mantendo essa relação. Tá. João Vitor, como é que você vê, então, no PET? Eu vou relatar uma experiência que eu já relatei para você, né? E relatar agora para o grupo, que o PET Automação me procurou em 2 vezes, querendo ouvir ideias para projetos. E aí eu listei uma ideia num ano e outra ideia em outro ano, e durante esses 2 anos, essa ideia foi explorada por um membro, de fato, por 2 membros do PET Automação. E esse nosso trabalho conjunto gerou resultados expressivos, publicações em revistas assim reconhecidas. Então, é possível que o PET Produção faça isso também? Você não acha que pode ser algo simples de ser realizado? Porque cada membro do PET tem uma carga horária que pode ser alocada com iniciativas pessoais, não é? Então, professor, uma coisa que acontece... Eu quero até pedir desculpa pela minha conexão, porque ela está um pouco instável, mas uma coisa que acontece é que cada PET ele é único e ele se... assim, o nosso PET ele acaba tendo uma divisão de carga horária porque a gente não faz só projetos, a gente também faz algumas outras atividades para a graduação, então a gente faz os nossos cursos e eventos, coisas do gênero,
mas eu acho que quando a gente pensa no nosso contato com a pós-graduação mesmo, é justamente os projetos que a gente podia estar trabalhando um pouco mais em cima. Até o que eu estava pensando um pouco, hoje em dia a gente tem implementado um novo método de gerenciamento de projetos, e a gente começou a aplicar o Scrum para gerir os projetos internos do grupo. E dentro do Scrum ele tem vários papéis, né? E alguns desses papéis são como Product Owner ou Scrum Master. E às vezes a gente podia estar dividindo isso com algumas pessoas da pós-graduação, coisas do gênero, porque não só professores, mas eu acho que até os próprios alunos da pós, eles poderiam aprender com projetos que a gente realiza, e a gente poderia aprender muito com tudo que eles já realizaram anteriormente. Então, talvez esse tipo de... se a gente enxergasse que os nossos projetos se encaixam em uma das vertentes em que a pós-graduação atua, eu acho que talvez fosse algo interessante, assim, essa aproximação de as áreas dos projetos que a gente realiza com as áreas da pós-graduação pode ser melhor aproveitada dentro do nosso grupo. Eu acho que isso é algo bem interessante. O Vicente falou que na EGEP também. Então, Vicente, como é que você vê isso? Compartilha com a gente como é que você acha que poderia ocorrer isso dessa forma na EGEP. Eu vejo que dependendo do... Aqui a gente trabalha com vários escopos, né? Como a gente sabe, a engenharia de produção é bem ampla, então a EGEP, a gente abraça muitas as áreas, então desde logística junto com o Gelog, Lean junto com o Gelin, e várias coisas no meio. E eu vejo que tem muitos projetos que faria muito sentido a gente ter mais embasamento técnico. A gente sempre busca, né, desenvolver cada vez mais a capacitação técnica dos nossos membros, envolvendo projetos mais complexos, mas para a gente dar o contato para membros da graduação, que tem na segunda, terceira, quarta fase, com um projeto tecnicamente complexo, fica bem difícil sem a gente trazer uma figura de maior autoridade no assunto. Então, por isso a gente envolve professores, envolve grupos de estudos, e eu não vejo nenhum motivo para não envolver pessoas da pós-graduação também, caso as pessoas da pós-graduação forem tirar algo de benefício disso também, né? Forem se capacitar com os nossos projetos também. Certo. Complementando, a outra forma de interação bem forte entre graduação e pós-graduação ocorre no âmbito dos laboratórios, né? Então, num laboratório e grupos de pesquisa que congregam, então, alunos de mestrado, alunos de doutorado e também alunos de graduação, iniciação científica, isso é o mais comum, mas também alunos de estágio ou alunos voluntários, né? Então, isso acontece de diferentes formas. O exemplo que tem no EDL, com o Gelog, o exemplo do Prolog, a gente tem ali 5 alunos de graduação envolvidos e 12 de pós-graduação, então esse tipo de interação ocorre. A Lucila também pode falar. Lucila, você também tem bastante gente da graduação no laboratório, no seu grupo de pesquisa? Letícia, sim, historicamente a gente tem. Historicamente a gente tem, inclusive agora a gente está registrando no site da LGA, né, os alunos aos poucos, e são muitos ex-alunos que nós temos. Agora, nesse momento, eu não tenho, né, porque eu não tenho tempo para não tive tempo para fazer o pedido do PIBIC, né, mas a gente tem os voluntários trabalhando sem projeto PIBIC, e ajuda bastante, né, é um win-win aí. O aluno aprende com os mais antigos e acaba ajudando também, né, em algumas coisas. É um trabalho em conjunto, é muito bom. Além de eu ouvir aqui, algum aluno falou, a gente aprende muito também com os projetos dos alunos de graduação, né, são problemas, muitas vezes, muito práticos, a gente acaba se envolvendo muito com questões teóricas, né, desenvolvimento de modelos, etc., e aí a gente, quando tem essa experiência da graduação, que são problemas, às vezes, muito simples de serem resolvidos, mas que demandam, né, um envolvimento e o conhecimento também das áreas de produção, das ferramentas de produção. Então, é muito bom realmente ter os alunos de graduação envolvidos nos nossos grupos. A Letícia levantou a mão ali, tem uma pergunta, uma colocação, Letícia? Eu tenho uma colocação. Primeiramente, boa noite. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Letícia, presidente da A7, a nossa atlética. Não, a gente convidou a Atlética depois, desculpa aí. Sim. Letícia. Sem problemas. Então, eu queria só fazer uma colocação sobre o assunto.
como as outras, tem umas entidades aqui também que já falaram, a Atlética também não tem muito contato direto com a pós-graduação, né? Até uma coisa que a gente queria é melhorar. E aí eu queria só pontuar que a SET agora está com um projeto novo de um podcast, onde a gente quer dar uma visibilidade maior para os graduandos, e a gente queria fazer essa parceria com as entidades. Então hoje vai ser o primeiro episódio que a gente vai ter, e a participação do GELOG. Então eu queria também deixar um espaço aberto para, se os pós-graduandos quiserem participar também, que eu acho que é uma visibilidade legal para a graduação, eles falarem sobre qual é o mestrado deles, enfim, também trazer um pouco sobre a experiência deles para os alunos de graduação terem um pouco mais de contato direto. Então, se vocês quiserem também disponibilizar, igual a Amanda falou, quem são os pós-graduandos e o que eles estão estudando, para a gente entrar em contato com eles e dar essa possibilidade também, que eu acho que é uma visibilidade que o resto da graduação vai gostar, já que a gente está fazendo esse projeto aí para dar... o nosso principal objetivo era trazer a engenharia de produção na prática, então vamos trazer ali a galera das entidades para falar sobre a nossa profissão, trazer coisas do nosso cotidiano, um pouco mais da prática do que a gente vê na graduação. E aí eu acho que os pós-graduandos também podem gostar disso, e aí eu queria deixar esse espaço aberto para que a gente também possa participar com eles. Vamos estabelecer um canal de comunicação que eu acho que pode ser através da coordenação, e aí a gente tenta conectar. Se você mandar assim brevemente por e-mail, a gente distribui para todos os pós-graduandos, e daí podem surgir alguns candidatos aí para participar do podcast. Você manda, Letícia, essa ideia do podcast para eu distribuir essa informação junto aos pós-graduandos, por favor? Claro, eu mando no e-mail do senhor mesmo, professor? Sim, no meu, por favor. Claro, e eu também deixo aqui o convite para todo mundo participar hoje com o GELOG e a SET. Obrigado. A Juliana levantou a mão. Juliana, por favor. Boa noite, gente. Então, professor, me surgiu uma curiosidade durante as discussões, que todo mundo está falando sobre como aumentar esse contato com a pós-graduação, e aí me surgiu uma dúvida. Será que o pessoal da pós-graduação também tem essas conversas, tem esse diálogo sobre como eles podem conversar mais com a graduação? Sim, a gente, na realidade, o evento aqui estava aberto, graduação e pós-graduação. É claro que tem que aumentar, a gente tem que aumentar a participação e que ocorra essa conscientização também do lado dos pós-graduandos. Obrigado pela colocação. A gente, eu diria que tem que melhorar. Tem que melhorar também o lado dos pós-graduandos, o interesse em aproximar com a graduação, que não é sempre que ocorre, né? Ainda mais nessa época de remoto, isso é um desafio que estamos tentando vencer no dia a dia. Obrigado pela pergunta. O Vicente levantou a mão agora, Vicente. Só lembrando que às 18h30 a gente encerra por questões aí de compromissos de várias pessoas que estão aqui. Vicente, por favor. Não, perfeito. Acho que então, continuando o assunto que a Juliana trouxe, acho bem legal para a gente fazer algo que seja bom, né? Tem que ser bom para os dois lados. Eu acho legal, assim, num próximo momento, num próximo episódio também, a gente mantendo essas conversas, esse assunto de aproximar a graduação e pós-graduação, também dar um espaço de fala para os alunos da pós-graduação, para a gente justamente entender ali. Acho que eu e o João, a gente trouxe o envolvimento de pessoas da pós em projetos, por exemplo, e a gente entender como que a própria graduação pode agregar valor de alguma maneira, a aproximação com identidades pode agregar valor para os alunos da pós-graduação. Acho que pode ser um tópico interessante para o futuro também, a gente estreitando essa parceria, assim, né? O João Vitor levantou a mão. Temos alunos da pós aqui que podem fazer um compartilhamento também, o Yuri, por exemplo. João, por favor. Até só queria complementar com um pensamento que eu estava tendo, professor. Quando o professor falou sobre o contato da graduação com a pós-graduação, eu até pensei um pouco mais, assim, um pouco mais além, porque existem, eu acho que, caminhos que o aluno de graduação pode estar seguindo. Um deles é a entidade estudantil, né? Então, acredito que a entidade estudantil agrega de uma forma muito boa para vários alunos, e isso já aproxima um pouco mais da pós-graduação, pela questão da pesquisa estar dentro do nosso dia a dia, da nossa vivência, né? Mas uma coisa que às vezes acaba
talvez faltando, e até pode ser algo a ser desenvolvido com mais tempo depois, mas eu vejo que, por exemplo, em pesquisas, pelo que eu tenho de relatos, muitas pesquisas de TCC e coisas do gênero é feito com alunos que estão estagiando dentro do momento de estágio deles, ali no local de estágio, eles começam a desenvolver uma pesquisa para o seu próprio TCC. E às vezes isso ser abordado de uma forma para não só quem está estagiando no final da graduação, hoje que estagiam só não obrigatoriamente. Então, essas pessoas, às vezes, elas poderiam estar desenvolvendo alguma pesquisa dentro do próprio estágio e a pós-graduação poderia estar entrando de alguma forma ou de outra com isso. Eu não sei se é possível, não sei se é papel da pós também, não sei se faz sentido, mas isso seria talvez uma forma de aproximar do resto da graduação, aquela que não é só as entidades estudantis, né? Perfeito. Assim, então a gente vai tentar organizar eventos desse tipo e motivar mais fortemente os alunos de pós-graduação para apresentar as pesquisas e convidar a graduação. Isso serve de via de mão dupla e, da mesma forma, abrir oportunidades às entidades se apresentarem com a participação dos membros da pós-graduação. Essa via de mão dupla pode ser estabelecida dessa forma. Mais alguma colocação, pergunta, sugestão? Juliana, de novo, por favor, Juliana. Professor, eu só queria perguntar para os líderes das entidades e também pedir licença para o senhor se, sei lá, vocês podem ficar mais 5 minutinhos depois que o professor tiver que sair da reunião, porque eu tenho algumas perguntas pontuais. Assim, meu sonho era juntar todos os líderes de entidades para fazer um network legal, assim. Então eu queria saber se rola. Se vocês ficarem aí depois, deem mais 5 minutos para ela aí, por favor. Beleza, obrigada, gente. Tá. O Yuri não quer compartilhar aí sua experiência? Chegou a interagir com a graduação, Yuri, no seu projeto de mestrado, que agora está no doutorado, mas eu aproveitei que o Yuri está aí e já coloquei na hora. Boa tarde a todos. Teve algumas... eu fui banca da Larissa, então essa foi a interação que eu tive no mestrado. Participação nos bancos de TCC já está ocorrendo bastante, né? O que eu posso dizer, professor, é que na minha época de graduação, eu sou engenheiro de produção mecânica pela UFSC, não tinha TCC ainda. Então, era só o relatório de estágio. Eu acho que quando entrou o TCC, deu uma oportunidade muito grande para os graduandos eles entrarem mais em contato com a pós. E é uma oportunidade muito grande. Então, aproveite essa oportunidade para se aproximar do LDL, dos outros laboratórios. Eu gosto muito dessa interação, os outros membros do LDL também. Tem muita orientação de TCC, então eu sugiro fortemente isso, porque é algo que fez falta para mim. Olhando para trás da minha graduação, o fato de não ter o TCC não me aproximou da pós-graduação do PPGEP, e hoje, olhando para trás, eu acho que fez falta. Então, eu acho muito bom que tenha o TCC, e eu sugiro fortemente vocês se aproximarem de algum laboratório. Eu fui do GELOG 3 anos e me lembro muito, foi a partir daí que definiu minha carreira, né? Eu trabalhei com logística toda a minha carreira, por causa do GELOG, então ali eu já direcionei minha carreira, mas ficou faltando alguma coisa na pós. Então eu aconselho fortemente aproveitar o TCC como uma oportunidade para se aproximar dos laboratórios, dos professores e dos pós-graduandos. Ok, obrigado por compartilhar, Yuri. Mais alguma colocação? Se não, então a Suzana vai encerrar a gravação e daí a gente deixa a sala para a Juliana conversar. Eu agradeço a presença de todos, eu agradeço a comissão que está capitaneando